Rebecca, a mulher inesquecível. Daphne du Maurier. Ontem à noite sonhei que voltava a Mandalay. Eu parecia estar em frente ao portão de ferro da entrada e por um momento não consegui passar, pois o caminho estava bloqueado. Havia no portão um cadeado e uma corrente. Em sonho, chamei o zelador, mas não houve resposta e, espiando mais de perto através das grades enferrujadas do portão, vi que a casa dele estava deserta. Não havia fumaça na chaminé e as pequenas janelas de treliça estavam abertas e desoladas. Então, como acontece nos sonhos, me vi de súbito com poderes sobrenaturais e, como um espírito, atravessei a barreira diante de mim. O caminho até a casa serpenteava à minha frente, com seu curso sinuoso de sempre, mas, à medida que eu avançava, percebia que uma mudança havia ocorrido. Tornara-se estreito e estava abandonado. Não era mais o caminho que conhecíamos. A princípio, fiquei surpresa, sem conseguir entender, e foi apenas quando abaixei a cabeça para evitar um galho de árvore oscilante que percebi o que ocorrera. A natureza aos poucos retomara seu domínio e, de forma insidiosa, invadira o terreno com dedos longos e tenazes. A floresta, sempre uma ameaça, até mesmo no passado, havia, por fim, saído triunfante. As árvores avançavam, negras e indômitas, até os limites do acesso à casa. As faias, com ramos nus e esbranquiçados, inclinavam-se umas sobre as outras, entrelaçando-se num estranho abraço, formando uma abóbada sobre minha cabeça como a arcada de uma igreja. E havia também outras árvores, árvores que eu não reconhecia, carvalhos pequenos e olmos tortuosos que se emaranhavam com as faias brotadas da terra silenciosa, junto a plantas e arbustos monstruosos, nenhum dos quais eu recordava. A estrada agora era uma faixa estreita, uma nesga apenas do que fora um dia. A superfície de pedregulhos desaparecera, tomada pelo capim e o musgo. As árvores haviam lançado galhos baixos, impedindo o avanço. Suas raízes retorcidas pareciam garras esqueléticas. Espalhados aqui e acolá, em meio àquele emaranhado, eu reconheci arbustos que haviam sido marcos em nosso tempo. Plantas cultivadas e encantadoras, hortênsias cujas flores azuis haviam se tornado famosas. Sem a interferência de mãos humanas para conter seu desenvolvimento, elas haviam se tornado plantas nativas e atingido uma altura monstruosa, sem um único botão, negras e horrendas como os estranhos parasitas que haviam crescido ao seu redor. Ora para um lado, ora para outro, avançava sinuosa a trilha que um dia fora o caminho para nossa casa. Às vezes pensava tê-la perdido, mas logo reaparecia sob uma árvore caída, talvez, ou lutando para atravessar uma vala enlameada, formada pelas chuvas de inverno. Eu não imaginava que o percurso fosse tão longo. Sem dúvida, os quilômetros haviam se multiplicado, assim como acontecera com as árvores, e aquela trilha me conduzia a um labirinto, a uma selva sufocante e não a casa. Cheguei até ela de repente. O acesso encoberto pelo crescimento excessivo de um arbusto imenso que se espalhava em todas as direções. Então parei, meu coração batendo forte no peito. A estranha sensação de lágrimas no fundo dos olhos. Lá estava Mandalay, nossa Mandalay, reservada e silenciosa como outrora, e no sonho suas pedras cinzentas brilhavam sob o luar. Suas janelas envidraçadas refletiam o gramado verde e o terraço. O tempo não havia destruído a perfeita simetria daquelas paredes, nem tampouco a área ao seu redor. Uma joia na palma da mão. O terraço avançava até o gramado,
e o gramado se estendia até o mar. Ao me virar, vi a faixa de prata plácida sob a lua, como um lago intocado pelo vento ou pela tempestade. Nenhuma onda agitava aquela água de sonho, e nuvem alguma, levada pelo vento oeste, obscurecia a luminosidade daquele céu límpido. Virei-me novamente para casa e, embora ela permanecesse inviolada, intacta, como se tivéssemos partido no dia anterior, vi que o jardim seguira a lei da selva, assim como as árvores da floresta. Os rododendros alcançavam uma altura de 15 metros, retorcidos e amaranhados como com as samambaias, e haviam constituído um estranho casamento com inúmeros arbustos desconhecidos, pobres bastardos que se pendiam às raízes, como se conscientes de sua origem espúrrea. Um lisazeiro juntara-se a uma faia acobreada e, para uni-las ainda mais intimamente, a era malévola, sempre inimiga da beleza, lançara suas gavinhas em torno do par, aprisionando. A era ocupava um lugar primordial naquele jardim perdido. Seus filamentos longos rastejavam pela grama e logo invadiram a própria casa. Havia outra planta também, um cruzamento que se originara na floresta, cuja semente se espalhara muito tempo atrás sob as árvores e havia sido esquecida, mas agora desenvolvia-se em uníssono com a era, impondo a forma desgraciosa de um ruibarbo gigante à grama suave, onde antes floresciam os narcisos. As urtigas medravam em toda parte, à vanguarda do exército. Elas invadiam o terraço, espalhavam-se pelas trilhas e pendiam, vulgares e deselegantes, das próprias janelas da casa. Constituíam sentinelas indiferentes, pois em muitos lugares sua posição havia sido tomada pelos ruibarbos, e seu topo amassado e suas hastes caídas serviam de passagem aos coelhos. Deixei o caminho e me dirigi ao terraço, pois, para mim, que sonhava, as urtigas não constituíam barreira. Eu prossegui encantada e nada me detinha. O luar pode pregar peças à imaginação, até mesmo à imaginação daqueles que sonham. Enquanto permanecia ali, imóvel e em silêncio, eu podia jurar que a casa não era uma concha vazia, e sim, vivia e respirava como antes. A luz se insinuava pelas janelas, as cortinas esvoaçavam suavemente com a brisa noturna, e lá na biblioteca a porta se encontrava entreaberta como a havíamos deixado, com meu lenço sobre a mesa, ao lado do vaso de rosas de outono. Aquela sala era testemunha de nossa presença. A pequena pilha de livros da biblioteca, marcados para serem devolvidos, e a cópia descartada do The Times. Os cinzeiros com uma ponta de cigarro, as almofadas sobre o espaldar das cadeiras com a forma de nossas cabeças ainda impressa nelas, as brasas de nossa lareira que continuavam a queimar pela manhã, e Jasper, o querido Jasper, com olhos expressivos e enormes bochechas caídas, espichado no chão, agitando a cauda ao ouvir os passos de seu dono. Uma nuvem, até então despercebida, encobriu a lua e pairou sobre ela um instante, como uma mão escura diante de uma face. A ilusão se foi com ela e as luzes nas janelas extinguiram-se. Olhei para a casa desolada, enfim desprovida de alma, desabitada, sem os sussurros do passado entre suas paredes vigilantes. A casa era um sepulcro, nossos temores e sofrimentos enterrados em suas ruínas. Não haveria ressurreição. Quando eu pensasse em Mendeley, em minhas horas de vigília, não o faria com amargura. Pensaria em como poderia ter sido se eu tivesse vivido lá sem medo. Pensaria no jardim de rosas do verão e nos pássaros que cantavam ao amanhecer. Chá sob o castanheiro e o murmúrio das ondas vindo até nós dos gramados abaixo.
Pensaria nos lilazeiros floridos e no vale feliz. Essas coisas eram permanentes, jamais se dissipariam. Eram lembranças que não faziam mal. Tudo isso resolvi em meu sonho, enquanto as nuvens encobriam a face da lua, pois, como a maioria das pessoas adormecidas, eu tinha consciência de estar sonhando. Na verdade, encontrava-me a centenas de quilômetros de distância, numa casa estranha, e acordaria, em não muitos segundos, num quartinho simples de hotel, reconfortante pela própria ausência de atrativos. Suspiraria um instante, me espreguiçaria, viraria de lado, e quando abrisse os olhos, me impressionaria com o sol resplandecente, um céu claro e inclemente, bem diferente da suave luz do luar de meu sonho. O dia se apresentaria diante de nós dois, longo, sem dúvida, e sem grandes acontecimentos, porém repleto de quietude, de uma tranquilidade preciosa que até então desconhecíamos. Não falaríamos sobre Mendeley. Eu não contaria meu sonho, pois Mendeley não era mais nossa. Mendeley não existia mais. Não poderemos jamais